No espaço, ninguém vai te ouvir gritar. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas para vocês, então, aí, ouvintes que estão ouvindo o Perdidos na Estante número 304, né? Aqui quem vos fala é o Sr. Basso, e está aqui comigo hoje uma pessoa que talvez vocês conheçam, Domênica Mendes. Nossa, mas você tem a pachorra de fazer uma coisa dessa? Gente, sim, é inacreditável. E eu quero deixar claro, queridos ouvintes, queridas ouvintes, que eu falei que eu não ia estar aqui, mas eu estou. Então, é isso, tá? Eu falei que o Basso ia estar sozinho com uma pessoa muito querida, que essa pessoa também está aqui, mas eu também vim porque eu quero falar sobre esse tema, então o Basso fará o ritmo do negócio. Domênica mandou, eu falei assim, não, faz o episódio. Eu falei assim, tá bom, vou fazer, então, esse episódio sobre esse tema aqui. Ela falou, não, esse eu quero fazer. Tipo, eu falei, ué... Então tá bom, tudo bem. Mas você tinha que escolher um tema original, não um tema que eu queria fazer. Um tema que eu queria fazer, eu mesmo faço. Mas aí com você fazendo é melhor ainda, porque eu só faço a minha parte. Você tava torcendo por um tema de bonequinho, né, Du? Tava torcendo por um filme de bonequinho. Vocês ouviram essa voz do além, que também teve um episódio de bonequinho. Vocês procurem aí em breve, né? Saindo do Perdidos, vão procurar a voz de Sr. Rafa Arinelli conversando com o Sr. Basso e pessoas mais competentes para fazer crítica de cinema sobre filme de bonequinho, né? Mas, senhoras e senhores, a voz do além, Sr. Rafael Arinelli, o cara mais legal da podosfera de cinema brasileiro, né, Rafa? Muito obrigado pelo convite. Que convite delicioso vocês me fizeram para ir lá para 1979 visitar um clássico, um filme, assim, um clássico do cinema mesmo, né? Talvez uma das obras-primas que a gente tem dentro da ficção científica e do terror. E aí vocês me deram essa oportunidade de revisitar. Então, muito obrigado pela oportunidade de ver o filme e agora discutir com vocês. Ô, Rafa, você já era vivo em 79? Não era. Que tipo de pergunta é essa, mulher? Só quero checar, eu fiquei curiosa. Delicadeza! Não é delicado. Não é delicado. Eu estava assistindo o filme, lembrei que ele é do Ridley Scott e falei, pra mim o Ridley Scott, gente, é 2024, ele tem 30 anos, entendeu? Então, por que o Rafa não poderia já existir em 79? Poderia. É verdade. Ué. Não, eu sou de 85, do. Olha aí. O Basso também. Ano bom. Tá bem. Nós estamos aqui divagando aqui. Hoje vamos falar sobre o Alien, aqui com o maravilhoso subtítulo de O Oitavo Passageiro. É um filme do Ridley Scott, como a Adu falou, que também, como a Adu falou, lançado em 79. Né? E junto com eles também, que nós descobrimos que tem a novelização do filme. Então, obviamente, encaixou agora a pauta no Perdidos, né, pra gente poder falar da franquia Alien. E, obviamente, a gente vai aproveitar pra falar um pouquinho do Alien, porque está estreando um novo filme, que é o Romulus, que agora provavelmente vai... Quando vocês ouvirem esse episódio, já estará no cinema, que vai estrear no dia 15 de agosto, e que parece que vai ter uma pegada muito parecida com esse filme aqui, né? Meio que uma volta às origens da franquia, né? Mas a gente ainda vai discutir melhor isso daí depois da gente passar pelo momento do beijo. Nossa, mas que sério. Nem fala que vai sair por aí beijando os outros que gostam de beijar os outros. Muito sério você, Basso. Eu achei que ia rolar uma piadinha de vai ter Alien Romulus e depois vai ter continuação Alien Afonsos, Alien Sérgios. Olha só. Aí teria que ser Rêmulo, né? Você quer Rêmulo e Rômulo, né? Você sabe o que é pior? Vocês me falam isso num podcast e depois eu que tô errado de perguntar se vocês nasceram antes de 79. Enfim, né? Olha, eu não tenho culpa nenhuma se o Rafa tem essas piadas de tiozão, tá ligado? Nossa, e pior que eu tenho. Inclusive, meu beijo está associado a isso.
Muito bem, então vamos aproveitar aqui já e passar para o nosso momento do beijo, né? Hoje eu vou mandar um beijo para o meu grupo inteiro de RPG que está comigo, vai fazer 1 ano agora. Estamos jogando uma campanha semanal e finalmente, depois de sei lá quanto tempo na vida adulta, eu consegui arrumar um grupo que ficasse tudo isso. Então, um beijo para o senhor Jean, Andrei, Carol e Rafaela. Ó. Muito bem, beijoqueiro Beijo você, todos hein? também. Ah, eu tenho uma parada porque eu ia falar o nome dos personagens, né? Eu falei, caramba, não tem nada a ver. Eu tô acostumado a falar com ele só do personagem. Não é o nome, tem que é o nome de verdade. Mas é isso daí. Se você, Sr. Rafa, que já tava aí, então, já todo também beijoqueiro. Então, vocês falaram sobre piada de tiozão, que realmente eu tenho essa pecha, inclusive dentro da minha própria família, e por isso eu gostaria de mandar um beijo pra minha sobrinha Luana, que tem só 10 anos, e que sabe que o tio dela grava podcasts, e quando eu mostro pra ela, ela fica encantada, assim, tipo, meu Deus, é incrível, você é famoso. Não sou. Então eu vou mostrar esse trecho pra ela só pra falar assim, falei de você lá dentro da podosfera, que é um lugar e tal. Então é um beijo pra minha sobrinha Luana. Maravilhoso. Muito bem. E você, Dom? Bom, eu vou beijar alguém que o Baço também quer beijar. Eu vou jogar isso no ar. Que é o senhor... Nossa! Essa é uma pessoa A que pessoa nós não se entrega beijaríamos. sozinha, né? Ela tem que pegar os outros também, não basta, né? Meu amor, é isso. Um casamento é sobre isso. Pra gente conhecer demais o outro a ponto de se largar, ferrou. Bem, a pessoa que eu vou beijar, que o Baço também gostaria de beijar e que eu acho que o Rafa também gostaria de beijar, porque assim, é uma pessoa muito agradável e muito querida por todos nós, é o senhor Rodrigo Hipólito, que é, enfim, um querido amigo, também podcaster. E o Hipólito deixou um comentário lá no Twitter sobre o episódio 301, que foi o Matéria Escura, que no episódio eu e a Amandinha comentamos o quanto que as pessoas amam esse livro, o quanto que, né, como as pessoas estão erradas. E aí, ele veio, sempre dono, né, da verdade, assim, com uma mente muito brilhante, e meteu o seguinte. Olha o que o Rodrigo Hipólito falou. Pensando aqui que isso de tanta gente gostar desse livro soa muito como... 2 pontos. Uns caras frustrados com a própria vida, com vontade de reiniciar tudo e que se encararam como anti-heróis trágicos. Daí pegam carinho na narrativa e já era. E é isso, sabe? Eu achei pesado. Amei, assim. Então, Hipólito, um beijo pra você. E você disse tudo, assim. Como sempre, abrilhantou com as suas análises muito certeiras. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa pauta principal. Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme de 1979, dirigido pelo premiado diretor Ridley Scott. Ele foi aclamado pela crítica e foi um sucesso de bilheteria, recebendo o Oscar de melhores efeitos visuais, os Saturn Awards de melhor filme de ficção científica, melhor direção para Ridley Scott e melhor atriz coadjuvante para Veronica Cartwright. O Hugo Award de melhor apresentação dramática, junto com várias indicações. Permaneceu muito elogiado nas décadas seguintes, sendo escolhido para preservação em 2002 pelo National Film Registry, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo considerado um filme culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. E pra começar aqui, eu queria, só pra dar uma situada, caso alguém não tenha visto esse filme de 1979, já falar que aqui vai ser com spoilers tudo mesmo, tá, gente? Não quero nem saber, né? O filme tem 50 anos, sabe? Não tem motivo. Mas, assim, só pra caso cair alguém desavisado, Rafa, fala pra gente uma sinopse, assim, do que trata o filme, pra gente já meio que encabeçando as conversas. Vamos lá, então. Alien, o Oitavo Passageiro, né? Como foi conhecido aqui no Brasil, lá fora só Alien. O filme ele é dirigido pelo Ridley Scott e escrito pelo Dan O'Bannon e também pelo Ronald Shusett, né? São 2 caras que têm uma mão bem forte na parte de ficção, terror e tudo mais. E o filme conta aí a história de uma tripulação da nave espacial Nostromo em uma missão de retorno à Terra. Eles respondem a um sinal de socorro vindo de um planeta desconhecido e ao investigar esse sinal, eles descobrem uma forma de vida alienígena letal que começa a caçá-los dentro da nave e tudo mais. E aí, liderados pela oficial
General Ripley, os sobreviventes devem lutar para escapar desse predador implacável antes que eles os destrua. E essa é a sinopse de Alien, o Oitavo Passageiro. Nossa. Seria Alien um slasher? Então, né? Fica a pergunta, que é quase isso, né? Uma criatura indestrutível que persegue de maneira inexorável as pessoas, né? Pra matá-las, assim. É quase um slasher movie. É quase. Eu só não diria que é um slasher porque se vocês me perguntassem por que uma pessoa deve assistir Alien, por exemplo, hoje em dia, né? Afinal de contas, é um filme de 79. Eu diria pra vocês que Alien é uma aula de como construir e manter tensão. É um filme que tem essa construção muito bem definida, assim. Então eu acho que pra quem principalmente gosta de entender narrativas e tudo mais, eu acho que Alien é obrigatório dentro de filmes, né, pra você assistir. Olha só, poxa vida. E acho. você, Dô, por que você acha que alguém deveria assistir esse filme de tantos anos atrás, que a gente nem era nascido ainda nessa época? Tem certeza, gente? Tem certeza? Sei não, hein? Você acha essa história meio esquisita. Cara, Alien, ele é um filme clássico por si só. Eu acho que ele é uma porta de entrada pra franquia, óbvio. E eu acho que ele tem um ritmo que ainda pega muito a atenção, sabe? Mesmo em 2024, que é o ano que a gente tá revisitando esse filme. E claramente, né, ele não tem pressa nenhuma, né, de ter cenas de ação, assim. Ele vai com uma calma, uma tranquilidade, né? Mas eu concordo muito com isso que o Rafa falou, né? É uma aula de narrativa e também ele é ótimo pra exercer, gente, uma habilidade que a gente perdeu, que é de sentar a bunda no sofá e ficar 2 horas prestando atenção em uma coisa. Porque ele consegue capturar a atenção das pessoas. E é muito legal, né? Pra quem gosta mesmo de cinema, você vê efeitos práticos, enquadramentos, tecnologia. E eu precisei muito assistindo, principalmente as cenas quando os personagens estão lá dentro da sala, vou chamar de sala de comando, por falta de um nome melhor, que estão lá conversando, né, com a mãe. E todo aquele cenário maravilhoso que basicamente é um pisca-pisca com um pano, sabe, uma caixa de ovo pintada, né, de marfim na frente, e como que a ideia, né, do que era super tecnológico na década de 70, 80, hoje é outra coisa, né, hoje a gente é muito minimalista, muito cheio de tons de coisa cinza e tudo mais, então eu acho que por si só ele é um filme obrigatório mesmo, acho que quem gosta de cinema tem que assistir Alien em algum momento. Agora, tem pessoas como Amanda Barreiro que não gostam de ETs, né, pessoas etefóbicas não podem assistir Alien. É importante dizer isso, né? Se você é etefóbico, não assista. Amanda é etefóbica, assim, é bem complicado, entendeu? Então, né, há limites também que não podem ser ultrapassados. Mas aqui ele aparece pouco. Nossa, mas pouco, ele né? aparece, gente. Ele aparece, já é suficiente, entendeu? Já é suficiente. Você não tem ideia da etefobia de Amanda Barreiro. É grave. Entendi. Cara, o que eu gosto, assim, acho que mais no Alien, eu acho que primeiro, acho que entra um pouco nessa questão sua que você falou agora, do que ele exige um pouco mais de você porque ele dá muito pouca informação sobre tudo que tá acontecendo. Então tem muito ali nas cenas, em olhares dos personagens, em coisas que eles estão fazendo e não estão falando pra você que eles estão fazendo. Tem muito silêncio no filme, né? Tem muito silêncio, tem muita coisa que a pessoa tá fazendo uma coisa e tá falando outra. Então se você ficar preso no que a pessoa está dizendo, você não tá captando tudo que tá acontecendo. Porque afinal de contas nós somos um traidor aí. Então você tem uma questão aí de você estar de olho. Inclusive isso é uma parte que é diferente que eu senti no livro, escrito daí depois, a novelização do filme, mas que ele parece uma versão estendida / corte do diretor do filme, sabe? Porque essas partes que você falou de poucas explicações, poucas coisas, ele estende e ele explica mais, conta mais sobre as coisas que estão acontecendo, tem mais informações sobre o planeta, o Alien, a nave, os tripulantes, sabe? É bem diferente. Agora, o que eu acho legal é como que é um filme conciso, porque a gente tá acostumado hoje, principalmente vendo filmes também mais longos, que eles têm 1 milhão de sequências de coisa acontecendo, tomadas, personagens, tudo. Cara, ali você tem 7 pessoas e um gato,
presos num lugar. O Rafa contou o filme todo na sinopse, né? Eles estão viajando, recebem um pedido, vão até lá, investigam, atacado por um alien que traz ele pra dentro. Eles vão embora com a nave sem saber que o alien tá lá, e aí o alien começa a caçar eles lá dentro. Não, calma. Eles sabem que o alien tá lá, né? Eles trazem o alien pra dentro da nave. Eles sabem que o alien tá lá, eles não sabem que vai germinar uma outra coisa lá de dentro e vai... Isso, que vai ser muito mais perigosa do que eles estavam achando. Eles estavam achando que estavam lidando com uma coisa muito pior. Mas, cara, é muito pouca coisa você pensar, sabe? Quantos filmes hoje você consegue resumir tão rapidamente o filme todo, sabe? Eu acho que é muito mérito do filme ser tão conciso, ter tão pouca coisa acontecendo, no sentido de cenas, localidades, personagens. É muito minimalista tudo, sabe? Eu gosto muito nisso no filme. É muito fácil você se transportar pra tela e pensar o que você faria na situação deles também, porque o contexto é bem fechado, é bem pontual, né? Não tem 1 milhão de coisas pra você estar considerando. Então, acho que isso é uma coisa que acho que ajuda, às vezes, mergulhar também dentro do filme, como o Rafa falou, de ficar tenso, porque é fácil você se colocar no lugar de um desses 7 tripulantes. Eu acho muito louco isso que você tá falando, Basso, porque isso me pega no quesito que ele não é um filme que explica a origem de ninguém, né? Você tem essas pessoas sendo acordadas e elas conversando entre elas e tomando café e vão lá explorar o planeta, porque eles não têm opção, então um cara não quer ir, mas eles têm que ir, porque se eles não forem, eles não recebem. Aí um deles é pego pela criatura, eles estão querendo salvar a vida, e por essa dinâmica muito simples de pessoas que a gente não tem ideia de quem que é, a gente consegue também entender que eles têm uma dinâmica muito própria que só cabe a eles. A gente consegue se pôr dentro daquela nave com eles a todo momento, ao mesmo tempo que fica muito claro que, assim, é impossível você estar lá, porque eles estão extremamente sozinhos. Eles não têm ninguém mais. São só os 7 e o gato, sabe? E eu acho isso tão espetacular nesse filme, e talvez a exploração seja por isso mesmo, né? Trabalhar silêncios, ter poucos espaços. Claro que, assim, tem poucos espaços considerando, né, os filmes de hoje, né? Porque eu acho que pra 79 ele tem espaço pra caramba. Mas eu acho... Até mesmo considerando 2 horas, você tem basicamente só a nave deles e a nave alienígena. São só essas 2 localidades que tem. Sabe? Sim, mas pensei em quantidade de salas que eles visitam, né? Eles vão lá pra baixo, eles pisam no planeta, tem a sala de comando, tem a cozinha. Mas mesmo essas salas são poucas, porque, eles estão, sei lá quando, né, no mundo também, a gente não tem uma data de quando essa tecnologia existe, que a tripulação humana já tá, né, fazendo viagem espacial pra pegar coisa e tal. A gente não sabe quem eles são, a gente não sabe nada. A gente sabe que é uma nave militar que tem 7 pessoas e um gato. E que vai atender um chamado. Eles não são militares. É uma nave militar, não é? Não, eles são uma nave Ripley civil. fala. É uma nave civil que tá explorando minério, né? Ué, mas a Ripley fala pro... Ai, meu Deus, faltou o nome do personagem aqui, gente. Dallas. Como é que... Isso, ela fala pra ele, você tá agindo fora do protocolo militar, você não poderia ter... Ela fala do protocolo, dos manuais, ela fala pro Ash, o cara que é o agente, o oficial de ciências. Mas eles não são militares. Eles trabalham pra uma companhia, eles são caminhoneiros do espaço, entendeu? Eles estão indo trazer uma carga. Chocado, Cristo, eu achei que aquele povo era tudo militar. Não... Gente. Eles têm uma série de protocolos, né, que eles precisam seguir e tal, que vem justamente dessa empresa, né, que é o que coloca. Então, no começo do filme, inclusive, tem um lettering que vai falando, né, que eles estão voltando e o tanto de tonelada de minério lá que eles estão trazendo com eles e tal. E é engraçado até porque já logo no começo do filme aparece esse lettering, você vê lá, assim, tipo, aquela nave gigantesca e tá escrito assim, população, né, da nave, 7 pessoas. Deixa eu falar, caraca, pouquíssimas pessoas. E aquela primeira cena, que a Dô bem lembrou aí, de quando eles acordam, eles vão tomar o café ali, eu não sei se vocês sabem, mas aquela cena é um improviso. O Ridley Scott coloca a câmera pra rodar, os atores vêm, sentam, começam a comer, eles estavam ali improvisando, se conhecendo, conversando e tal. O Ridley Scott vai trazendo a câmera, filmando eles, e entrou esse corte pro filme, porque mostra um pouco dessa leveza ali, né, deles conversando e se reencontrando ali e tal, e é muito legal por conta disso, porque você já começa a dar esse peso pra esse grupo que tá ali se conhecendo, né, se reencontrando, enfim. Cara, é muito maluco porque
porque no livro eles fizeram diferente. É muito esquisito porque o livro veio depois, né? E os caras decidiram fazer uma outra abordagem, que toda essa conversa que eles têm é quando eles acordam lá naquele local lá que eles estão dormindo, que eles estão hibernando, na verdade, e quando eles acordam eles estão todos nus. E estão com uma gosma parecida com o do Matrix, sabe? Quando o Neo sai lá do coisa, que é uma coisa viscosa e tudo mais. E enquanto eles vão se limpando ali, colocando uma roupa, eles têm esse diálogo e você já começa a ver a dinâmica. Só que a dinâmica deles é muito mais de uma equipe de trabalho e muito menos num clima de coleguismo como tem aí, sabe? Inclusive, é muito mais a respeito de, olha, me acordaram antes, a questão da minha bonificação, meu contrato. Tem muito mais discussões, inclusive, sobre essa questão de pagamentos e de hierarquia, e os engenheiros são ressentidos do restante da tripulação porque eles recebem menos, o capitão, ele tenta colocar já uma ordem ali, já por conta que a galera já tá meio que dispersando pra começar a colocar já em movimento todo mundo, sabe? É uma coisa muito mais protocolar, muito mais profissional e muito menos... tem um coleguismo muito menor do que tem nessa cena inicial, mas ela também, engraçado porque também ela serve muito pra apresentar como eles são e a dinâmica deles. Só muda um pouco o local e a dinâmica realmente que tá estabelecida daí na tripulação. Eu vi que essa novelização, né, que é escrita pelo Alan D. Foster, que também saiu em 79, tem umas questões que é isso, né, eles exploram muito mais, assim, a profundidade dos personagens, as motivações deles, né, tem uma profundidade maior também em cada um deles, então expande um pouco mais o passado deles, né, e tal. E eu acho que, inclusive, que aqui a gente tem, eu acho que é por isso que o filme tem essas genialidades, assim, que tornam ele um filme tão marcante, que é a gente ver como as coisas vão se modificando ao longo do filme, né? Porque, primeiro, esse coleguismo que a gente sente logo de início, ele vai se perdendo ao longo do filme, porque você vai vendo que eles são meio frios ali entre eles também. Tem um ou outro que tem um pouco mais de intimidade e tal, mas, tipo, tem momentos ali que tem dois personagens falando mal de um, né? Tem um que tá mais apegado ao outro, não sei o quê. Então tem uma coisa assim que eles têm esse coleguismo que dá pra a gente sentir ali, mas aquilo vai se desmanchando ao longo do filme. E outra coisa que eu acho interessantíssima também é que a gente vai conhecer tanto a protagonista quanto o vilão do meio do filme pra frente. Tipo, a própria Ripley, ela não aparece no começo, ela é muito coadjuvante. E tudo isso que o Ridley vai fazendo, né, de ir revelando pra gente ela de pouco em pouco e vai posicionando ela em cena em alguns momentos assim, é tão fantástico porque de repente você se vê agarrado a essa personagem que ganha um empoderamento muito grande, e aí a gente vai vendo todo o significado que depois ela vai carregar com ela, assim, né? Porque Alien carrega em si uma discussão muito forte, inclusive, a respeito do feminino, né? A respeito de sexualidade, de maternidade, e ele tem uma coisa muito forte a respeito disso, e existe toda uma discussão acadêmica, cinéfila ao redor disso, que eu acho interessantíssimo por conta dessa figura da Ripley que vai sendo revelada aos poucos, sabe? Então eu acho isso demais, assim. Mas isso também acho que vai pros próximos filmes, que acho que vai sim, principalmente acho que no Aliens 2, eu acho que começa a pegar um pouco mais disso. Eu acho que esse lance, pelo menos esse lance tão grande que ficou muito marcado, que a metáfora do estupro, do facehugger, né, que tem, né, que ali no livro, inclusive, é descrito muito melhor o que tá acontecendo exatamente, o que a criatura está fazendo no corpo do Kane, que é o imediato, que é pego lá quando eles descem pra nave alienígena, que é a nave depois que a gente vai ver no Prometheus, né, que é o prequel, e aí você tem essa muito melhor colocado ali, a descrição que faz realmente parece coloca uma trompa pra dentro da garganta do cara, porque vai depositar o ovo e vai permitir que ele fique paralisado, e toda essa, e acho que a questão que tem da maternidade depois dos próximos filmes, porque a Ripley também tem uma filha que deixou na Terra, e depois ela encontra uma menina, e aí a gente vai conhecer a rainha Allen, que é quem que bota os ovos, então
Eu acho que a gente vê aqui o começo dessa discussão, mas eu acho que é uma discussão que acho que fica muito mais pros outros filmes. Então, você sabe que eu tento discordar disso pelo seguinte, eu acho que o segundo filme, ele é muito mais uma ação. O James Cameron mudou o gênero completamente do terror pra ação. Tipo, uma cambada de Marines indo lá caçar o bicho, sabe? Eles não estão fugindo dele. Exato. Eu acho outra que, coisa. assim, tem esse aspecto que ele deixa isso mais latente, mas tem também um outro aspecto que é aqui, quando você assiste, eu fiz esse exercício agora porque revisitando o filme, eu fiquei pensando assim, nossa, como que deve ter sido assistir isso pela primeira vez, né, e tal. E aí tem algumas coisas aqui no filme que eu acho interessantes, porque, por exemplo, talvez aqui a coisa ela não é dita, e no segundo filme ela é mais clara, assim. Isso é uma característica muito forte do próprio James Cameron. Ele é muito direto nos filmes dele, assim. Então, vamos falar sobre maternidade, tal, então a Ripley agora é mãe, entendeu? Tipo, é isso, sabe? Ele é diretão nas coisas dele. O Ridley Scott, não. Inclusive tem algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena pra quem for assistir prestar atenção, que é o seguinte, o Ridley Scott, ele tinha feito, antes de fazer Alien, ele tinha feito um outro filme que chamava Os Duelistas, e quando ele fez esse filme, que é um filme com Harvey Keitel e tal, o mercado olhou pra ele como um cara assim que, esse cara sabe fazer filme. E aí ficou uma coisa meio aberta de que o próximo estúdio que conseguisse contratar o Ridley Scott estaria fazendo algo incrível, porque ele ganhou uma fama de que ele conseguiria navegar por vários mares, assim, ele conseguiria fazer terror, drama e tal, e por aí vai. Ele já tinha um histórico grande com publicidade também e tal, e aí a Fox contrata o Ridley Scott e durante a produção do filme ele vai ganhando cada vez mais respaldo do estúdio, porque eles vão vendo ele construindo aquele ambiente, eles vão vendo as tomadas, eles vão vendo como que ele conduz. O Ridley Scott é um gentleman, assim, né, dentro do estúdio, um cara super educado, tranquilo, boa pinta e tal. E aí a galera, tipo, foi deixando, e daí a Fox foi dando cada vez mais liberdade pra ele tocar as coisas do jeito que ele queria. E aí ele faz essa obra-prima, assim, da ficção, do terror, e aí eu acho que entra justamente essa sutileza que é do Ridley Scott, que é diferente do James Cameron, por exemplo, porque, cara, na primeiro segundo do filme, quando a gente entra dentro daquela nave, a sensação que eu tive é que a gente tava dentro de um útero ali, porque você tem um pulsar de um coração ali dentro, e aí ele vai passando por todos os ambientes daquela nave, então você vai vendo um negócio super claustrofóbico, um ambiente íntimo, apertado, sabe? E aí você tem aqueles canais e tudo ali meio... E você vai escutando aquele tum-tum, tum-tum, mas não é um tum-tum de você tá ouvindo, é um tum-tum interno, assim. E eu acho esses tipos de simbolismos, assim, muito bons, inclusive porque ele vai trabalhar algumas coisas que ele subverte, né, alguns pensamentos. Tipo, por exemplo, o cara, e vou colocar aqui entre aspas, tá? Mas o cara ser estuprado pelo bicho, e aí o bicho sair de dentro do peito dele, gera uma estranheza e uma provocação no público que talvez a galera não tivesse atenta a esse tipo de coisa, sabe? Fica no ar, assim, essa mensagem, assim, e eu acho isso interessantíssimo como método de provocação mesmo, sabe? Tem a parte da escrita do Dan, né, que é o cara que tá por trás do roteiro, mas eu acho o Ridley Scott, ele consegue fazer esses movimentos e traz mais essas profundidades que pra mim são sensacionais, assim, da gente vendo. Então, quando a gente vai sentindo esses ambientes, vai vendo que é um ambiente, sabe, fechado ali e tal, e a gente vai vendo várias vezes essa questão dessa subversão de algumas coisas e tal, eu acho que ele consegue ir dando esse peso de uma forma muito mais sutil do que a gente vai ver no 2, por exemplo, entendeu? Uau, eu também. É isso aí, então. Tá bom, então. Então é isso, gente. Siga a gente no Instagram, hein? Ok, Rafael. Não, é uma análise muito boa sua, porque quando a gente para pra pensar na franquia Alien como um todo, tem essa mudança, né? Do que é o primeiro filme, que inclusive ele funciona sozinho. Ele é uma história com começo, meio e fim.
perfeito. Inclusive, pra mim, poderia ter acabado lá, mas é isso, né? Assistam Romulus no cinema dia 15 de agosto, tendo dito isso. Mas eu acho que a partir do segundo, realmente, né? O James Cameron, ele deixa tudo muito externalizado. Eu não tinha pensado a nave como uma mãe, tá? Como uma mãe no sentido de ali ser um útero e tal. Nada disso, mas eu acho essa sua leitura muito interessante, ao mesmo ponto, então, que a gente tá pensando que ela, não sei, ela abandona muito fácil também, né? Isso é uma coisa muito legal da gente ver também, que é esse abandono. Porque, veja, quem é ali o cérebro do negócio ali é chamado de mãe no filme, né? Quando eles falam assim, tem um problema aqui, a gente precisa recorrer à mãe, Sim. que é quem vai tentar resolver isso. E existe toda essa questão. Quando a gente vai entendendo a parte da traição e tal, o filme ele tem essas camadas que aí, né, a gente pode viajar em cima delas, porque existe a coisa muito clara de existe uma violência contra uma pessoa e aquela pessoa dá origem a um ser repugnante que vai matar todo mundo, não sei o que. Então existe toda essa, né, essa camada muito clara ali também, mas existe também essa outra subversão que aí o Dan vai fazer com a escrita dele, que é, você tá num ambiente super claustrofóbico, é uma coisa super íntima, dentro de uma vastidão do universo e daquele silêncio, então você se sente o tempo todo sozinho. Então você pode pensar, inclusive, a nave como essa própria figura da mãe, sabe? Desse abandono, do abandono dela com a criatura, do abandono dela com a tripulação, do abandono do todo com ela, porque ela tá extremamente isolada. Então veja como a gente tem várias camadas aí que, tipo, a gente consegue ir pensando isso, mas que tá ali, tipo, você pode ver ou não, né? Se você for ver só o filme como um terror clássico, pô, o bicho tá sempre escondido, a gente não vê ele, tem cenas, sabe, só vê o rabo dele lá atrás, você fica, meu Deus, o que é aquilo que chegou ali e tal. Por isso que eu disse que eu acho que Alien é um dos filmes que é uma aula realmente de como você criar e manter tensões, sabe, dentro de uma obra de cinema. Sete sonhadores. Entenda, eles não eram sonhadores profissionais. Sonhadores profissionais são talentos bem remunerados, conceituados e disputados. Como a maioria de nós, os sete sonhavam sem esforço nem disciplina. Sonhar profissionalmente, a fim de que os sonhos fossem gravados e reproduzidos para o entretenimento dos outros, é uma proposta bem mais exigente. Um sonhador profissional é, ao mesmo tempo, o mais organizado e o mais espontâneo de todos os artistas. Um sutil tecelão de devaneios. Não uma criatura simples e desajeitada como você e eu. Nem como esses 7 tripulantes adormecidos. Eu acho que você ia gostar muito então, de ler o livro do Alan, né, que fez a novelização, porque ele expande muito esse conceito, assim, muitas coisas que a gente tá tendo que pegar pelo subtexto, pelas outras interações, e na verdade a gente infere muito sobre o texto, né, muito mais do que a gente percebe no filme, né, como a Dô falou, né, porque tem muitas coisas não ditas, então ela abre muito espaço para você inferir significados ali, o que aquele olhar, o que foi dado para lá, o que aquela, sei lá, aquela cumplicidade entre aqueles dois quer dizer. No livro ele tem que colocar, ele não tem esse recurso, então ele tem que te dizer mais explicitamente que são as coisas e os porquês delas. E isso dá mais margem pra interpretar mais coisas. Por exemplo, a história da mãe do computador, né, central, chamado de mãe, no livro, eles colocam que é porque o quê? É ela quem vigia o sono deles. Eles estão, porque eles passam a maior parte do tempo desacordados, na verdade, porque a nave em si navega sozinha, ela vai até, tipo, de um lugar pro outro, eles estão ali simplesmente
simplesmente pra, se der algum problema na nave, eles são acordados e resolverem aquilo. E é ela quem acaba vigiando, né? Fazendo a vigília do sono deles pra ver se tá tudo certo, tá tudo bem, que não tá acontecendo nada, se eles estão com todas as necessidades deles atendidas. Então eles até falam assim, eles apelidaram ela de mãe, chamam ela de mãe por conta de que eles colocam a nave nessa posição pra eles. E aí eu achei muito interessante, porque fala, cara, é uma coisa que já dava pra inferir pelo filme, mas ali quando o cara coloca em palavras isso, é outra coisa, né? Quando eles encontram a nave alienígena, essa coisa que você falou do útero e tudo mais, quando eles entram, eles descrevem, primeiro que eu acho que é muito interessante, que a gente tem um problema de escala, e a gente não sabe, que eles falam que os alienígenas ali na nave devem ser gigantescos, porque em comparação à nave deles, considerando a proporção do tamanho da nave pro tamanho dos tripulantes, aquela nave era muito grande. As entradas, os cômodos, né? E eles descreviam que os cômodos pareciam como se fossem... Eles estivessem olhando dentro da caixa torácica de alguma coisa. Pareciam costelas as paredes. Elas iam formando, né? Como se eles estivessem dentro da caixa torácica de um imenso animal. Mas isso é bem parecido com o que mostra no filme também, né? Quando eles entram lá e eles veem aquele esqueletão sentado ali e tal, que é bem grande assim, né? Isso no livro não tem nada disso, não tem um alien lá, já não tem um alienígena lá. Ah, né? Tá. Eles não veem esse cara, mas as paredes da nave parecem isso. E é interessante porque no filme a gente não tem a noção da percepção que os tripulantes estão tendo daquilo. Você vê pelas reações das caras deles. Mas no livro o cara tem que colocar. Então eles falam da questão, tipo, da questão da repulsa, que parece uma coisa meio que viva, meio que é pulsante, que é alguma coisa completamente... que tem um monte de coisas que eles não fazem ideia pra que servem, que tá descrita ali. Então eles transmitem, eu acho que muito mais uma sensação de estranheza, porque eu posso olhar pra aquilo e não sentir estranheza. Porque eu olho pra aquela nave e já vi... hoje, né? Pensando em hoje. 79 deve ter sido outra coisa. Mas hoje que a gente já viu 1 milhão de naves alienígenas em cinema, você olha e fala, tá, tudo bem, não tem nada de estranho ali. Mas quando você vê pelo livro que os caras trazem a percepção de cada um, aí ele dá um tom daquilo que você tá daquilo que você tá vendo. Né? Ele já te dá esse tom, já fala assim, olha, isso é pra causar repulsa, isso é pra causar estranheza. Eles não acham que é ovos, eles acham que são urnas. Tanto que o lugar que eles acham lá, eles acham que é um imenso depósito, porque tá cheio dessas urnas. E eles falam que a urna, ela é completamente vedada. Ele fala assim, eles não sabem como foi vedado daquele jeito, que não parece que tem nenhuma aresta. E a composição dela, fala assim, ela é meio áspera, parece um couro, sabe? Então o cara vai descrevendo a sensação tátil, o cheiro, que você não tem no filme isso, né? E isso acho que ajuda mais a causar essa questão de que quando eles entram na nave, no livro, claramente aquilo ali é um lugar, tipo, que não era pra você estar. E no filme não me dá uma sensação tão grande disso. Não, você entraria, Basso? Olha, ali eu tô imaginando que eles estão explorando um local, né? Não me parece ser uma coisa diferente de, sei lá, eu estar entrando pessoas de uma mineradora entrando numa mina abandonada. Pode ser meio creepy, meio esquisita, mas não tá muito fora do meu job description, sabe? Então, né? Assim... Eu não entrava, não. Eu, hein? Gente do céu, negócio mó esquisito, mó sinistro, com uma cara que é cheio de mofo. Ah, não. Não. Eu acho muito estranho, Eu acho a estética da nave alienígena muito interessante. O problema é que agora o Rafael acabou pra mim, né? Porque agora eu só consigo pensar no filme com essa análise da possível maternidade. Rafael, você acabou com tudo. Porque aí eu tô brisando aqui e tô pensando por que... Vamos lá, a brisa que eu entrei. Se a nave que eles estão realmente fosse, né, a metáfora pra um útero. E aí todos eles são, enfim... os fetos sendo gerados. O único que sobrevive dali é justamente o que não sai. É curioso isso, né? É bem interessante. É bem interessante, porque os outros saem e claramente eles saíram fora da hora, que eles não deveriam ter ido, porque, né, se eles não tivessem ido, não teria acontecido nada sob crédito, né? Não teria filme. Mas o problema não teria acontecido, sabe? Então... Aliás, essa parte, a Ripley é até meio estranha, né? Porque ela parece meio que uma... como é que era o nome daquela... Não é Cassandra? É o nome daquela mulher que foi amaldiçoada por Apolo pelo dom da premonição, mas que ela ia ser desacreditada sempre. Tinha uma coisa assim, que era lá de Troia. Era Cassandra, Calíope, alguma coisa. Eu não sei, teve eu acho que não sei se é a esposa do Heitor ou a irmã do Heitor,
mentora, alguma coisa de Troia, que ela foi agraciada com o tom da premonição, então ela sabia tudo que ia acontecer, tanto que ela sabia que Troia ia cair com um engodo dos gregos, mas ela foi, ao mesmo tempo que ela foi agraciada com esse dom, ela foi agraciada com uma maldição que ninguém ia acreditar nela. E de uma certa forma meio que acontece isso com a Ripley, né? Porque ela fala, não vai deixar romper a quarentena. Eles rompem a quarentena da merda, sabe? Olha, a gente tem que dar um jeito de isolar esse bicho, a gente não pode ter que lidar com esse bicho. Não, eles querem guardar e preservar, tipo, o bicho, sabe? Assim, olha, a gente tem que arrumar um jeito de matar ele. E, tipo, não, tem gente que tá querendo capturar ele pra fazer, sabe? E a gente tem que ir pra nave pra poder fugir, fugir na nave, lá no ônibus, né? Que eles falam, que é a cápsula de fuga. E o pessoal não chega, né? Quem chega é ela, né? Sabe? Então, parece que tem uma coisa assim, parece que ela tá gritando lobo e ninguém tá acreditando e o lobo tá vindo. É o complexo ou o mito de Cassandra, o nome dessa análise mesmo que você muito bem puxou. É interessante isso, porque dá pra ter essa análise toda que vocês estão fazendo e puxando aqui só por uma questão muito básica de uma leitura que eu tenho ali, muito simplista, tá? Mas muito dos nossos tempos, é que ela simplesmente não é ouvida porque ela é mulher. Só isso, sabe? Porque a outra personagem feminina que tá lá... A Lambert. A Lambert, as poucas cenas, né, que ela fala alguma coisa, ela tá muito nesse papel quase que de uma vítima, assim, né? Ela não se expressa, ela não impõe. Ela é frágil, né, Edu? Exato, ela é frágil. E a Ripley, ela tá numa posição de poder ali, né? Ela tem, inclusive, na hierarquia, uma função de poder. Só que, de verdade, é isso, né? Não importa o quão alto você suba e mesmo assim ninguém te ouve, então nada acontece feijoada, sabe? Mas é bem interessante mesmo, né? Por que ela foi ver, né? Por que ela foi avisar? E aí eu gosto dessa análise que você fez, Basso. Eu acho que pode ter muito disso, sim. Porque poderia ser um personagem masculino fazendo isso que ela tá fazendo. Eu acho que tem uma coisa também que é quando você entende depois a função do Ash no filme, né, que é esse sabotador, que é um androide e tal, a gente vai entendendo que ele manipula muito da situação ali, sabe? Então, vou dar um exemplo pra vocês, que eu acho que é uma cena que talvez seja uma das mais clássicas do filme, que é da explosão do peito, né, que a gente tem do Kane quando o vilão realmente se revela pro público. É interessante porque essa cena, ela acontece praticamente no início do terceiro ato. Olha que loucura. A gente tá assistindo um filme de 2 horas e só aí a gente vê o bicho, né? Pela primeira vez, assim. É um filme de terror que a primeira morte acontece no último 1/3 do filme. Pois é. Mas o último 1/3 mesmo, gente? É o terceiro ato? Já tinha passado 1 hora de filme quando a gente viu. Ele é exatamente no meio. Ele tá em 1 hora e 8 minutos que acontece isso daí. Ele tá ali no finalzinho do segundo ato. Olha essa construção, que coisa interessante. A gente tem, antes dessa cena, a gente tem uma cena de alívio, né? Afinal de contas, a gente tem ali o Kane acordando, todo mundo chegando, perguntando como é que ele tá, o que ele lembra e tal, papapá. E ele tá dizendo que tá bem, que ele tá com fome, eles brincam, tem uma leveza. Essa leveza é construída porque em seguida a gente vai ter uma ruptura com isso, a gente vai ser destruído. Então ele traz o público para esse ambiente de leveza e de tranquilidade para depois acabar com ele de uma forma surpreendente, né? Então a gente vai para uma cena onde daí vão todos pra mesa, que a gente já tinha visto essa cena no começo, que é uma cena descontraída, conversando, se servindo, falando amenidades ali e tal. Então a gente tá dentro desse ambiente de alívio. O Ridley Scott, ele faz uma brincadeira estética ali, visual, que é, ele posiciona o Kane do lado direito e a gente tem o Ash do lado esquerdo. Então eles estão completamente opostos. E aí tem um momento ali que o Ridley Scott vai gastar alguns segundos para mostrar a reação do Ash. O Ash, ele não tá tão entusiasmado quanto todo mundo, e tem um momento que o Ash, ele levemente mostra uma curiosidade ali, ele para de rir. A reação dele é estranha, e até esse momento a gente não sabe que ele é um androide. Então a gente tá começando a ver aquilo ali, você tem um certo estranhamento com o Ash e tal, mas beleza. Quando o Kane começa a engasgar, o Ash é a figura do médico, ele é o centro de ciência ali. Todo mundo corre para atender o Kane, mas o Ash não. O Ash fica sentado na mesa, e o Ridley Scott vai buscar ele de vez em quando sentado
sentado na mesa pra mostrar essa frieza dele. Por quê? Porque depois, quando a gente descobre que o Ash é um androide que tá lá com a missão de levar uma vida alienígena de volta pra Terra, a gente percebe que o Ash tá sabendo de tudo que tá acontecendo ali. O Ash sabe que tem um bicho ali dentro, o Ash sabe que ele precisa garantir a vida daquele bicho e tudo mais, e ele tá esperando ver o que vai acontecer ali. Aí todo mundo vai, acode o Kane, quando debruçam o Kane em cima da mesa, aí o Ash percebe que a coisa tá ficando, né, tá escalonando muito, aí ele se mexe. Nesse momento já super urgente. Ele vai pra cima ali do Kane, pega ele, ajuda ali o Kane e tudo mais, e aí a gente tem essa explosão do peito, né, essa cena que é icônica no cinema, assim. A primeira coisa é, quando a gente vê essa cena, aí a gente tem ali um humor, uma coisa meio humorística do Ridley Scott, que ele mostra o sangue espirrando na cara da Lambert. De todas as personagens que tem lá, que a única que é a mais frágil é a Lambert, e o sangue vai espirrar na cara dela, porque a gente tem que reforçar a figura de fragilidade, a figura, né, de que ela tá fora do controle e tudo mais. E aí, quando acontece isso, o Parker, que é o personagem talvez mais impulsivo, assim, ele pega uma faca e vai pra matar o alien. E quem que surge na frente do Parker nesse momento? O Ash. O Ash fala, não mata ele não. Porque o Ash tem uma missão pra cumprir, né? Então veja que eu acho esses momentos muito legais, porque depois quando o bicho foge, o Ash passa a entender que ele agora é preciso fazer a captura do bicho, mas ele sozinho não vai conseguir. Então deixa a galera ir lá, capturar o bicho, e depois ele tenta salvar o bicho. E essas coisas vão ser reveladas um pouco mais pra frente, né? Então eu acho tudo isso muito bem arquitetado, tanto na parte do roteiro quanto na parte de direção do Ridley Scott, porque a gente vai vendo essa construção. E aí tem um outro ponto que é como o som desse filme também é incrível, assim, o trabalho de som. Porque em toda essa cena a gente escuta uma batida do coração, assim, a gente vai escutando essa batida ali, ela vai vindo, e tem um momento que você fala, meu, essa batida é o Kane tá morrendo, essa batida tá vindo. Só que depois que o Kane morre, e a gente tem uma cena super expressiva disso, inclusive a gente vê o Kane com os espasmos, né, enquanto o bicho tá saindo dele, então uma cena super pesada e tal. O coração não para de bater, porque na verdade o coração não era do Kane, o coração era do alien que tava ali, sabe? E aí o alien foge, então tipo, a gente tem uma construção e tem esse ritmo do coração que vai vindo nessa cena, que é maravilhoso como eles conseguem fazer essa manipulação toda, né, tanto com o público quanto com os personagens. Por isso que eu acho que a Ripley, ela realmente tem momentos que ela não é escutada, mas há também essa função do próprio Ash para sabotar as pessoas que estão ali, que a missão dele era levar a vida. Então, se alguém fosse destruir esse plano, ele tinha que dar um jeito de contornar aquilo de alguma forma. Por isso ele deixa as pessoas entrarem na nave. Ela fala assim, você quebrou o protocolo. Mal sabia ela que não, né? Que o protocolo dele era trazer realmente uma vida... E isso é dito, assim, eu acho que é interessante isso, porque primeiro é outro momento que ela fala, ela duvida do Ash e ela avisa o Dallas. O Ash é alguém que a gente não pode confiar. E ele manda uma resposta padrão de eu não confio em ninguém, e tudo bem, e aí eles começam já a construir também a ideia tipo, de que, onde é que esse cara tá? Não, ele veio pra agora, eu tava trabalhando com outro oficial de ciências, ele veio pra essa missão, então fica uma coisa meio que... Mas você começa a suspeitar dele mais ou menos ali, e aí quando ela questiona ainda o Dallas, ele fala, que protocolos, pra gente não tá uma nave militar, o procedimento que a gente tem que cumprir é aquilo que a empresa manda. Então se a olha tá assim, pô, né, porque o que o Ash tá fazendo é isso, né? Ele tá cumprindo aquilo que a empresa manda. Exato. Ele tá com a diretriz pra cumprir. Nisso eu sinto que parece pra mim um pouquinho que a novelização, ela foi feita pra quem já assistiu o filme. Porque na novelização, você já tem vários momentos onde aparece o Ash, que o narrador fala assim, sei lá, ele tava assistindo as coisas, né, e tava vendo nos monitores as coisas enquanto o pessoal tava lá. Se lesse aquilo que tava no monitor dele, teriam ficado, né, horrorizadas, sabe? Então ele já começa a construir que o Ash é alguém que não é confiável. Isso é uma coisa engraçada no filme, que você for ver, tem um momento que eles escaneiam o corpo e quando tem um raio-x, aparece um ovo no peito do Kane, na tela.
que eles não comentam. O Ash vê e não comenta. No livro fala que tem essa mancha e o Ash fala que é uma sujeira na lente. E depois o Dallas vai falar pra ele assim, cara, como assim é uma sujeira na lente isso, sabe? Como é que você não viu isso antes? Não tem como aquilo ali ter sido confundido com uma sujeira, sabe? Já colocando que, cara, você tá fazendo alguma coisa aí estranha. O livro trabalha mais esse lado de que ele é alguém suspeito, alguém que é pra você não confiar, porque ele vai colocando várias pequenas coisinhas no Ash. E marca mais o protagonismo da Ripley, porque tanto que a Ripley é a primeira personagem apresentada no livro. Então, você já tem você já tem uma certa encaminhamento pra isso, sabe? Então, por isso que eu falo que parece o livro, ele viu o filme, viu as reações, viu o que daria pra até parece, né, que viu, mas não foi, né, porque foi na mesma época, não daria tempo, mas me parece que foi era otimismo, uma outra visão. Né? O pessoal tava otimista. Me parece que o filme, ele cortou várias partes do livro, tudo que tem no filme tá no livro, mas nem tudo tá no livro, tá no filme. Então, porque eles dão esses momentos muito de corte, não te dá toda a informação, mas já era uma coisa pra você suspeitar, né? Por exemplo, porra, por que a companhia colocou esse cara agora? Eu tava vindo a 5 missões com outro cara. Ele foi colocado agora, sabe? E no livro ele não é oficial médico, ele é oficial de ciências, né? Tanto que ele fala que ele não pode ajudar tanto o Ekane porque ele não é um médico, daí tudo mais, né? Eu falei assim, mas pô, por que não mandaram um médico pra gente, sabe? Me parece que eles trabalham um pouco mais, porque parece que tem mais tempo. No filme parece que tem menos tempo, e aí você tem que ir adivinhando mais coisas, deduzindo mais coisas do que eles te mostram, do que você tem realmente a informação pra você poder fazer uma análise mais embasada. Eu não sei se é isso, ou se também é a gente conseguir separar o que o primeiro filme traz e o que a franquia Alien traz. Porque eu acho que isso também impacta muito na visão que a gente tem, né? Eu fico pensando muito que a gente sabe que o Ash tá cumprindo, né, as obrigações dele, e ele é um androide, então a gente pode aqui pensar, pô, ele tava simplesmente cumprindo o protocolo dele, não foi isso que ele fez, ele tinha uma agenda própria. Sim, mas a gente só vai saber disso, enfim, porque a gente sabe que depois, né, a empresa também manda outras pessoas irem lá caçar aliens, enfim, aí tem uma enorme franquia depois disso, entendeu? O primeiro filme eu não sinto que ele deixa isso tão claro assim, sabe? Ele tá nesse papel de traidor que, pra mim, me parece muito mais um convite a uma reflexão do que uma inteligência artificial poderia estar fazendo no meio de humanos e as consequências, entendeu? Do que a gente pensar que, na verdade, ele não traiu nada. Porque, assim, gente, se a gente considerar que ele foi colocado lá e programado pra fazer o trabalho dele, assim como as outras pessoas estão sendo pagas pra fazer o trabalho dela, então não houve traição, entendeu? Eu tenho essa mesma sensação, Só que na história teve traição. Se teve traição... Por quê? Porque o filme não fala isso pra gente, né? A gente não tem, por exemplo, alguém fora dali falando, nossa, a gente mandou ele pegar essa espécime e essa era a única função dele. Né? Então... a gente tem isso nos dizeres do computador, né? Quando a Ripley finalmente consegue ter o acesso à câmera do capitão, ela vai ver, e a empresa, e ele tem ordens da empresa explicitamente pra fazer isso. Que é capturar o espécime com vida, o que já te leva a entender que eles não encontraram por um acaso. Eles já foram pra lá, e o Ash já foi colocado lá porque eles sabem que tem um espécime lá que eles querem capturar. Tanto que é muito esquisito, porque a mensagem da mãe, ela não é um pedido de socorro que não é conseguido ser codificado como um pedido de socorro. Né? Em momento nenhum. Né? Tipo, os caras falam assim, o pessoal ainda fala, mas como? O SOS é a mensagem mais curta que tem, a mais simples. Né? Como é que ela não entendeu que isso é uma SOS? Ela falou assim, não, é alguma coisa, a gente escuta uma hora lá o que é, e em momento nenhum não tem algum bip, algum código Morse, algum pedido explícito. Ela recebe uma mensagem incodificável que por algum motivo o computador codificou como pedido de socorro. Então você já para e pensa assim, não, a empresa já sabia que tinha uma coisa ali. Eles não encontraram aquele por acaso, a empresa mandou eles lá pra isso. O Ash já saiu com a diretriz. Sim, por isso que eu acho que o que tá ali na camada da história que tá sendo contada na verdade, tá mais pro lado do... A que ponto uma empresa consegue fazer, sabe, no nível de exploração, inclusive da vida deles, porque literalmente é falado, né, traga a espécime viva, a tripulação não importa, o que a gente também pode pensar que, olha, ou eles já tinham, né, essa informação de que é possível que essa espécime estava naquela região, então a gente vai mandar eles numa missão falsa, pra eles pegarem o petróleo e no caminho de volta eles vão passar por lá e beleza, ou eles podem ter mandado, sei lá, quantos
centenas ou milhares de outras naves e por acaso a deles passou por ali e no momento foi identificado, não dá pra gente saber, sabe? Eu entendo que foi de caso pensado porque demora-se muito pra receber as mensagens. Tanto que eles não têm como contactar diretamente as pessoas lá, porque a mensagem demora pra viajar no espaço. Sim. O Ash foi trocado quando ele estava. O cara ficou 5 missões como oficial de ciências. Quando eles estavam voltando, ele foi trocado por outro cara. E ele já foi trocado já com essa diretriz. Né? Ele já tinha recebido essa diretriz, né? Que era pra fazer as coisas. Porque quando que ele pode ter recebido isso se ele, teoricamente, tava. Por que eles colocaram esse cara lá agora? E do jeito que a empresa falou assim, cara, é muito coincidência ele ter sido colocado lá, um androide da companhia, pra defender todos os interesses da companhia. Justamente no momento que ele é colocado naquela nave encontra algo que a companhia quer. É muita sorte da companhia, né? Não me parece nem sorte. Me parece uma coisa, olha, a gente já sabe, pode dizer que eles não sabem exatamente o que era, mas eles sabiam que tinha uma forma de vida lá alienígena, entendeu? E que eles queriam daí pegar um espécime. E eu acho que eles foram mandados lá por pura missão. A missão de verdade deles era essa. Então, não sei. O Ash, ele não é colocado na nave depois que eles fazem, que eles pegam o petróleo? Sim, mas aí quando eles tiveram a informação disso, né? Quando a empresa será que recebeu a informação, né? A gente também não sabe se a empresa recebeu a informação depois que eles já estão lá. Qual que era a nave mais próxima? Porra, a gente até mandar uma nave daqui da Terra, imagina, eles estavam demorando 10 meses pra chegar. Eles iam demorar a chegar na Terra, né? Pô, então qual que é a nave mais próxima que a gente tem? Pô, a gente tem um cargueiro lá pra... Beleza, manda um dos nossos lá e a gente vai e manda os caras ir atrás disso. Vai ser mais rápido do que mandar uma nave daqui. Bom. Tanto que eles falam. Tem um personagem que fala isso, né? Ele fala, não fui pago pra fazer resgate. Aí os caras viram pra ele e falam assim, não, mas a gente tem que fazer... Os caras não, o Ash o Ash, então, existe essa manipulação. Agora, vocês sabem o que vocês estavam falando e eu tava pensando aqui, ó, que doideira, hein, Dô? Olha isso, hein, Dô? Olha que doideira. Pensando por essa ótica do estupro e tudo mais, vocês falaram duas frases que eu falei assim, caraca, olha que potência de frase, porque a Dô pegou e falou assim, traga-me o espécime vivo e a tripulação não importa. Olha que frase impactante quando a gente para pra pensar em um estupro ou numa gravidez não desejada, né? É tão potente isso de pensar. E depois o Basso falou assim, como assim a gente não entendeu um pedido de socorro? Eu achei isso tão maluco de pensar. Tô só problematizando em cima dessa ótica, que é uma das óticas que esse filme realmente carrega. Existem vários estudos, né, que falam sobre esse filme dentro dessa atmosfera. E vocês falaram duas frases que eu falei assim, caraca, isso encaixa demais. O duro é que encaixa, é isso, Rafael, porque a gente tá aqui, né, eu e o Basso lutando bravamente pra tentar pegar outras interpretações, mas não tem como, né? A gente tá muito tentando. Forte, né? Essa chave forte. de leitura é muito forte, né? Apesar que eu acho que tem uma chave de leitura que a gente acabou citando várias vezes também dessa questão do capitalismo, da empresa, que no livro, inclusive, é muito mais discutido isso, a questão dos contratos deles, das bonificações, tipo, de quando eles vão sair, o Brett e o Parker, eles são os engenheiros lá que eles falam que eles recebem menos do que o restante da tripulação. E quando eles acham a nave, eles querem eles saírem e lá pra buscar, porque o Dallas, o capitão, fala, não, a gente precisa de no mínimo 4 pessoas pra nave ir embora. Então a gente vai descer no máximo 3 pessoas. Porque se acontecer alguma coisa com a gente, dá pra nave ir embora ainda, porque precisa de no mínimo 4 pra fazer o lançamento dela, não sei, tipo, fazer ela voltar pro espaço, né? Fazer a decolagem dela. E aí, um dos caras que querem ir é o Brett, e o Parker não tem que mandar de nós, porque eles estão com medo que o pessoal ache alguma coisa e não vai dividir com eles, entendeu? Porque, pô, a gente vai receber uma bonificação por isso, e aí depois quando eles conseguem consertar toda a nave, que dá um monte de problema lá na aterrissagem, o Dallas vai fazer um registro de fazer uma bonificação pra eles, e isso melhora toda a moral da nave, porque os dois aqui são mais ranzinzas ali por conta disso, ficam felizes que foi reconhecido o trabalho, que recebam uma grana a mais, e aí depois tem um esquema de que, pô, mas esse desvio que a gente pegou vai atrasar agora a nossa chegada na planeta Terra, e eles falam assim, pô, mas então é uma quebra de contrato, eles dão uma puta uma discussão disso, então acho que é muito bom, assim, também ver, assim, como a empresa ali, a Weyland Yutani, né, Corp, que é a empresa que tem todos os aliens, ela realmente, essa mensagem, inclusive, de pegue minha coisa, não importa a tripulação, é muito, né, de empregador mesmo, né? Tipo, eu quero lucro, foda-se os empregados. Exato.
Eu acho que o filme, ele na primeira camada, ele tá mais pra esse papo de toca internacional. Sim. Sabe? Pra mim, assim, a primeira leitura é isso, não tem como fugir disso. E quem, na verdade, consegue sair de lá é quem vira e fala, cansei, vou sair disso aqui, né? E aí ela consegue sair, mas ela acaba levando o bicho junto. Depois, né? Ela consegue mesmo se livrar daquilo. Agora, em segunda camada, indo pra uma questão mais de uma leitura feminista, essa questão mesmo, né, da violência e de sentimentos e tudo mais, né, que estão relacionados a isso. Mas pra mim, assim, embora eu entendo que, assim, tá na sutileza, eu só não sei, Rafa, e é isso que eu fico um pouco resistente ainda de conseguir ver esse filme dessa maneira, dessa leitura que você tá dando, que é, se o filme acabasse ali e não tivesse as sequências, será que essa leitura, né, da questão da maternidade decorrente de uma gravidez indesejada por violência sexual seria possível? Tipo, o filme só me dá isso? Sem eu ter os outros filmes, entendeu? Porque assim, difícil, cenas né? de estupro tem, sabe? Eu gosto muito do que você falou lá no começo, que é pensar, né? Isso é uma frase que você jogou, que eu falei, cara, assim, foi feito por um homem. Então faz muito sentido, né, ser desse jeito. Que é quando você fala, a primeira cena de estupro que tem é do Allen com o Kane, e a consequência daquilo arrebenta o peito dele. Cara, olha a potência disso, né? Abre ele pelo peito, assim, destrói quem ele é pelo peito. Que pra um homem, isso é uma coisa muito marcante, né? Tipo, o símbolo de vitória bate no peito, sabe? Eu sou quem eu bato no peito, né? A mulher cis, né? A pessoa que gera através do útero, sempre vai pra essa região mais do útero mesmo, né? Da barriga. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, tem... Quando a Lambert, né, ela tá pra ser morta pelo Allen, ele faz um gesto obsceno pra ela. Que dá muito a entender que é um estupro, né? A garra dele vem por baixo, né? Ele vai empalar ela... Isso, e vai, né, pela parte de baixo dela, né? Claramente num movimento de violência sexual. Pra quem não tinha entendido do cara, então agora a gente vai chocar vocês mostrando isso e também pra causar esse desconforto de você ver uma mulher naquela situação de perigo. Então, assim, com relação ao estupro, tá lá. Entendeu? Se você não vê do cara, você vai ver dela, né? Você não vai ver a cena, mas você vai entender, né? Que essa criatura, ela faz isso. Mas eu não sei se é possível ter essa leitura da parte da discussão da maternidade sem o filme 2, o filme 3, essa relação de como é que é, entendeu? É que eu acho, olha que coincidência, né? A gente tá lançando um episódio agora no começo de agosto, no Cinemação, sobre o James Cameron, e porque ele tá completando 70 anos agora. Um jovem. E eu acho que depois disso, né, a gente vai vendo que cada diretor vai puxar para um lado e tal. Então, para mim, assim, eu gosto muito e entendo muito os filmes quando eu vou assistir eles como essas obras muito individuais, assim, sabe? Então, para mim, tipo, quando eu assisto Alien, o Oitavo Passageiro, eu tô dizendo que esse é um filme que para mim é uma obra-prima da ficção e do terror. O segundo, por exemplo, que é um dos mais aclamados também, que é do James Cameron, por exemplo, para mim já não é. Porque até como eu falei, para mim já é um filme de ação, ele é outra coisa e tal. E aí depois a gente vai ter um desdobramento desse filme para outras coisas, né? Inclusive a gente vai ter prequel e tudo mais e tal. A gente vai ter depois Alien versus Predador, sabe? Tipo, a gente vai ter... né? Então a gente mergulha assim, aí vai pra... Como ele entrou na cultura pop de uma forma tão forte, né? E tão marcante, então, assim, a gente vai vendo esses desdobramentos. Eu penso que, para esse filme especificamente, essa leitura funciona bem assim, mas como você falou, é uma coisa que tá ali num segundo plano. Agora, ele funciona muito bem como esse filme de terror também. Não à toa ele foi muito aclamado à época por conta disso, assim, como que ele consegue manter a tensão. Porque se você não for pensar na parte feminina, sexual, enfim, né, que o filme pode trazer essas problematizações, a gente tá falando de um belo filme de terror, que daí ele vai beber de fontes de
de filmes de terror que fazem isso, que vão criando expectativa, e aí quando você vê... A cena do Parker, quando eles... Que é a segunda morte, quando ele sai pra investigar o Jones que desapareceu, né? Que ele fala assim, não, mas pega o gato que ele vai aparecer de novo no radar. Né? E ele vai... Cara, a todo momento ele aparece em vários enquadramentos, e é aquele enquadramento que você percebe na tela que vai aparecer alguma coisa porque o personagem não tá centrado, né? Ele tá num canto da tela. Ou ele tá num quadrante inferior esquerdo, ou ele tá mais pro quadrante direito, né? Então, existe ali um espaço, ele não tá no centralizado. Então, você sabe que naquele espaço do qual ele tá, o eixo da câmera, o enquadramento tá de fora, é porque naquele espaço ali vai aparecer alguma coisa. Né? Meio que te ensinam isso, né, na coisa, né? Porque se fosse só ele, tava enquadrado nele. Se tem um deslocamento de enquadramento, porque naquele espaço ali negativo que tem ali, vai aparecer alguma coisa. E, cara, até aparecer o Alien, eu acho que tem uns 4 enquadramentos desses, sabe? E ele fica um tempão. Cara, o momento lá de que ele fica caindo a água no boné dele, né? Sim. Eu não sei se é uma referência a Era Uma Vez no Oeste, porque também tem a cena do cowboy, quando tá esperando Charles Bronson chegar no trem, que ele também fica com uma goteira no chapéu dele, aí ele pega depois aquela água que acumula no chapéu e bebe, né? Mas mesmo que ele faz ali, né? Que é um momento de espera, de tensão, que é o começo do filme do Era Uma Vez no Oeste, ele é muito tenso, né? Pra mim, é ele que eu lembro quando alguém vai falar pra mim de uma aula de tensão, é os 10 primeiros minutos de Era Uma Vez no Oeste. E não sei se é uma referência, mas assim, tem isso, e ele fica ali um tempão, eu quando ainda olho e falo assim, cara, que esse cara tá bebendo água, caindo aí, sabe, tipo, do nada, e é o quê? É porque, olha, o bicho vai aparecer. E aí chega uma hora que você fala, foda-se, né, o bicho não aparece, aí o bicho aparece. Mas você sabe que eu acho mais emblemático ainda a morte do Dallas, né, quando ele tá dentro daqueles corredores, e a gente tem uma cena muito boa de horror mesmo, né, porque ele tá andando naquele ambiente super claustrofóbico, e aí, né, com a equipe no rádio, vai, volta, e a menina tentando bater no radar pra fazer o negócio funcionar. Aí quando pega, ela, ele tá indo pra aí. E aí é uma cena que tá toda escura, a gente só tem ele super centralizado, assim, e aí ele joga a chama em direção, né, seria a nossa direção, assim, e aí quando ele se vira pro outro lado, a gente tem um susto, é um corte seco, assim, que eles dão, que é pra dar o susto mesmo, tipo, o bicho aparece ali, e a gente nem vê o que ele faz, porque ele só estica os braços, assim. Então, eu acho essa cena muito boa, e toda essa construção da própria Ripley, né, porque você vê, quando a gente tá no começo do filme, que ela pega e fala assim, a gente não pode deixar ele entrar na nave, porque tem um protocolo, então deixa o Kane aí fora. Imagina, a Lambert, que é a frágil, dá um tapa na cara da Ripley. Imagina, se queria deixar o Kane lá fora e tal. E ela, não, mas existe um protocolo, a gente tem que seguir esse protocolo e tudo mais. A Ripley, ela vai se construindo ao longo do filme e você vai vendo que toda a visão prática que ela tem no negócio, a visão analítica dela são sempre corretas, né? Ela tá sempre acertando. E aí, quando a gente vê em uma das últimas cenas, quando ela vê que o Dallas tá vivo ainda e ele fica sussurrando me mate, essa é uma personagem que não vai oscilar nesse momento. Ela sabe o protocolo e ela sabe ser prática. Então ela vai lá e taca o fogo mesmo, sabe? Você vê que ela teve uma construção prática ali, né? Mas você pegou a versão do diretor, então... Sim, a versão do diretor. Ah, tá. Aqui na versão fora do... Eu já tinha assistido essa versão, mas tô falando porque acho que talvez a dança esteja perdida, porque nada disso tem na versão normal. Tapa na cara... Olha, eu tô quieta porque eu tô aqui pensando... Gente, o Rafael tá usando figuras de linguagem, entendeu? A tapa na cara é porque, assim, a mulher não apoiou ela, sabe? Eu tô aqui pensando, nossa, o Rafael tem uma leitura interessante. Entendi. A versão do diretor. A versão... O quarto diretor tem mais cenas. Não, que é com a diretora eu sei, mas essa versão eu não assisti. Mas tem essas cenas, assim, o que reforça, né? Não que na outra versão não tem. A gente vai vendo essa crescente da Ripley ao longo do filme todo. Todas essas coisas do enquadramento, né? Tudo ali, a gente vai vendo que o Ridley Scott, ele foi fazendo mesmo um trabalho de crescimento dessa personagem. Inclusive, voltando para aquela cena da explosão do peito do Kane, é super interessante, porque vocês veem, é uma cena que tá no meio do filme, e aí a gente tem finalmente a revelação do grande vilão, e até aquele momento a gente ainda não tem a plena revelação da nossa heroína,
entendeu? Então a gente tem um vilão, a gente sabe a ameaça, mas a nossa heroína ainda não aparece. E a atitude dela perante todo esse caos, né, que o Kane tá ali se debatendo e tudo mais, ela aparece, mas ela tá sempre meio atrás, olhando um pouco de cima, assim. Então tem uma coisa meio estética mostrando essa visão estratégica que ela tem mesmo, sabe? Então é muito legal como o filme, a gente consegue assistir um filme desse porte e entender essas várias camadas de análise, e aí ele permite que a gente faça essas problematizações em cima de assuntos mais densos e tal, e aí quando a gente vai para um filme 2, um filme 3, um filme 4, e, né, aí virou festa, né, de Alien por aí realmente essas coisas vão se diluindo e todas essas questões realmente não vão aparecer nas obras que vêm depois, né. A novelização leva o mesmo título do filme, Alien, e foi escrita por Alan Dean Foster, sendo publicada também em 1979. O escritor também transformou em romances os roteiros das sequências Aliens, em 1986, e Aliens 3, em 1992, além da prequel Alien Covenant, em 2017. Alan Foster tem uma grande carreira nos ramos de novelizações, tendo escrito livros para diversas franquias famosas do cinema e televisão, como Star Wars, Star Trek e Transformers. Gente, ficamos por aqui então nesse episódio, né? Que bom que chamamos o Rafael, porque teria sido outra conversa que teria rolado. Nossa, totalmente diferente do que eu tava pensando. Não tem nem preparo pra gravar com o Rafael com essas análises dele. Então, se o pessoal vem, veste o sapato verde pra vir falar com a gente, é duro, né? Não, mas que maravilhoso, né? Que maravilhoso ter amigos que fazem isso de graça. Nossa, eu me sinto tão honrada. Não é? Pô. Mas foi muito bom. Pra encerrar daí, então, eu vou falar, pessoal, pra vocês. Tem uma última perguntinha, e aí vocês podem emendar daí também com as suas redes sociais e indicações de projeto, né? A Rafa vai falar do Cinemação e mais de 1 milhão de coisas que ele faz. Quero perguntar pra vocês o que vocês estão esperando desse Alien Romulus, porque me parece que é uma pegada meio que tentativa de retornar esse primeiro Alien, que é também uma nave abandonada, uma equipe que cruza com ela, mas parece que eles são meio que piratas, né? Que eles vão saquear essa nave e não sabe, na verdade, o que tem lá dentro. Me parece muito o enredo desse primeiro, uma tentativa de retornar pra esse terror desconhecido, essas coisas todas, né? O que vocês estão achando aí do que tá vindo? O que vocês esperam? Falando assim, não vou nem assistir. Isso é uma indireta, Basso, porque eu vou assistir com você, tá? Isso porque também... porque quando eu assisti, eu olhei e falei, tá, isso aí, então, beleza. Será que eu quero assistir? Porque o trailer, ele é muito bom, mas Alien é essa franquia que, como a gente falou, ele começa, né, num filme de terror e de repente ele se torna uma franquia de ação. Que, enfim, isso tem a ver com necessidade do público, né, demandas da própria sociedade, tudo mais. A gente viu isso com absolutamente todas as franquias que a gente conhece, né, e que a gente ainda vê filmes saindo. E aí eu amo, assim, essa coisa, sabe, que acontece, que é... Gente, para de enfiar a mão de vocês onde vocês não conhecem, sabe? Nada aconteceria se as pessoas não fizessem isso, sabe? É a galera do filme Prometheus, que é o prequel, é o nosso amigo Kenny que fala, ai, que bonitinho, vou enfiar minha mão aqui, o bicho vai lá, pega na cara dele, enfim. Olha a bagunça que é feita, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção no trailer é justamente que, aparentemente, agora você não precisa só pôr a mão, entendeu? Às vezes o bicho só te puxa pelo pé e pula na tua cara mesmo. Então, assim, eu vou assistir. Eu também tenho essa leitura que você tem, Basso, de que tá quase pra um reboot da franquia, sabe? Eu acho que eles vão tentar dar uma atualizada e vão rememorar, enfim, vão celebrar bastante esse primeiro filme, que foi o filme que a gente falou aqui, que é o de 79. Mas eu tô com um pouco de medo deles errarem a mão na quantidade de ação, sabe? E eu tô com muito medo de o trailer ter mostrado todas as cenas impactantes pra conseguir convencer as pessoas a ir ao cinema. Sabe? Porque... Tá acontecendo muito, né? Nossa, cara, sabe? Tipo, eu não precisava ver no trailer que tem, enfim,
um bichinho dentro do peito de uma menina e a outra falando pra ela, pelo amor de Deus, respire. E ela não consegue respirar, porque assim, eu sei o que vai acontecer. Só tem um jeito daquele bicho sair de lá. Eu sei que aquela personagem vai morrer. Então assim, eu já vou pro filme sabendo que uma delas vai ter o bicho dentro dela, vai morrer. Você entendeu? Eu precisava saber? Não precisava saber. Deixa Depende. O Prometheus, a menina consegue tirar, que aliás, do filme todo Prometheus, que eu acho muito ruim, a cena dela fazendo a própria operação pra arrancar o bicho é uma das cenas mais tensas que tem no filme. Que eu vi em filme assim. Cada vez que a mulher me dava uma canetada de epinefrina na perna, tá ligado? Pra continuar acordada viva, injetando adrenalina, correndo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, dava... Eu fiquei ali até segurando ali uma respiração ali de tensão ali, foi muito complicado. Só perde pra cena do parto de Um Lugar Silencioso depois, né? Ah, não, pô, cena do parto do lugar é sacanagem. Só perde pra atenção ali, só, né? Dentro da temática, não, né? Porra. Aquilo lá nunca mais foi feito igual, nada será feito igual aquilo. Não tem como, né? Mas eu tô um pouco receoso nesse quesito, sabe? Porque eu acho que o trailer mostra muita coisa, embora também não mostre nada. Parece que é uma apresentaçãozinha mesmo. Olha, eles estão entrando lá, o bicho vem por debaixo d'água, eles estão presos lá. Só que eu acho que eles... Não sei, essa cena dessa menina me incomodou demais, entendeu? Porque assim, como é que ela vai salvar a amiga dela dali também? Sabe? Tipo... mas também você sabe também que a franquia Alien é isso, né? Todo mundo morre, normalmente sobra só um quando sobra. Então... E tem outra, tem né? Às vezes tem umas cenas em trailer que nem aparece em filme. Tem essa também. Aí você fala, nossa, essa cena é muito ruim. Aí se eles estão vendo que a galera tá meio xingando tal cena, às vezes a cena cai no corte final. Nem tem mais. Mas, viu, Dô, eu acompanho a sua preocupação. Eu sou uma pessoa que nunca fui muito apegado à franquia Alien, assim. Sempre gostei do primeiro e os outros assistia meio de uma forma bem displicente, assim, e tal. E aí, depois quando eu fui assistir Prometheus e o Covenant, né, que são 2 filmes do Ridley Scott, a gente vê que é difícil mesmo, porque você tá falando se o primeiro é uma obra-prima de ficção e terror, e aí você fala, eu achei que ele ia defender. Não, por um momento eu achei que ela foi defender também. Que é o filme do Ridley Scott, mas é difícil mesmo, assim, gente, não ficou bom. Difícil, não ficou. Então, mas é isso, porque você fala assim, cara, esse cara que fez essa obra-prima me entregou 2 filmes péssimos, assim. E vamos combinar que o Ridley Scott tá numa fase também, porque ele fez Napoleão, que é outra, assim... Ele tá numa dureza, né, coitado? Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção pra esse filme Romulus é o diretor, que é o Fede Álvares, que é um diretor uruguaio, e ele foi o diretor também de Homem nas Trevas, que é um filme muito bom, suspense e tal. E aí, depois ele trabalhou em séries e tudo mais. Então, é um cara que a gente sabe que sabe sustentar um bom suspense, entendeu? Vamos ver o que vem por aí. Eu confesso que eu não tô assim, tipo, nossa, vou correr pro cinema e tal. Eu vou muito observar como que vai estar a temperatura desse filme na época, mas é por isso, assim, eu acho que quando um filme começa nesse patamar, né, que é um patamar tão alto, é muito difícil de você ver as sequências, tipo, chegarem perto desse primeiro filme, entendeu? Olha, eu tô um pouquinho esperançoso, tá? Concordo também com a Dor que eu tenho um pouco de medo que ultimamente os trailers estão revelando todas as cenas e apesar de ter gente falando assim, não, o filme, se você souber do filme e tudo mais, e ainda assim o filme não funcionar porque ele não é um bom filme, tipo, eu falo assim, pô, meu irmão, tipo, sai fora, sabe? O diretor, imagino eu que o cara que filmou, imaginou que eu tava vendo aquele filme pela primeira vez, não que eu já tinha tido o roteiro dele já antes de assistir. Então, sabe, e aí eu gosto de ser surpreendido e eu tenho um pouco de medo nisso, mas eu tô botando muita fé por saber que o cara era que mostrou no trailer, né, o cara do O Homem das Trevas, que um ótimo filme de suspense e que uma pena que teve um 2, porque não tem necessidade nenhuma, mas o primeiro é puta no suspense e de novo, um filme simples também. Eu gosto muito de premissas simples de filme, sabe? O Homem das Trevas é uma garotada que decide ir lá e roubar a casa de um cara e não sabe de repente que o maluco é um Marine Navy SEAL, tá ligado? Com 38 mortes confirmadas nas costas. Eu não tô trancado aqui com vocês estão trancados aqui agora comigo, sabe? Tipo, e começa a caçar os caras e você fala, caralho, velho, sabe? Tipo, e eu acho essa premissa simples, assim como eles, de, tipo, cara, é muito simples se for o que o trailer é. O pessoal é meio que pirata, o pessoal viu uma nave dando sopa, opa,
vamos lá saquear. E de repente os caras falaram, fudeu, tá ligado? Tipo, tem um bicho aqui do demônio, tá ligado? Que vai devorar todos nós. Então, eu gosto, sabe? Tipo, assim como esse primeiro Alien é uma premissa simples. Olha, recebemos seu nosso socorro, vamos lá ver, puta que pariu, o bicho, né, grudou na cara do maluco, traz ele pra dentro, estamos todos mortos, menos a Ripley e o Jones, né? Tipo, eu gosto, assim, tipo, eu gosto de premissa simples. Eu acho que dá pra trabalhar muito em cima, sabe? Porque ela fica muito aberta a muitas coisas. E eu tô com um pouco de esperança, assim, que seja uma retomada do que foi os filmes daí do Alien, que eu acho que eles se perderam meio no negócio, assim, foram pra outros lados, né? Muito bem, um olhar otimista. É um olhar otimista, mas deu me lembrar que o diretor é o mesmo diretor do Homem nas Trevas, embora o mesmo diretor não é o mesmo roteirista, né? Vamos lá. Agora eu tô com medo de ter uma quantidade absurda de cultura do estupro dentro do novo Alien, sabe? Assim, agora meu medo foi pra outro lugar. Agora... Mas olha, no filme eu não acho que ele promova, eu acho que ele discute essa cultura do estupro, porque quem que faz isso é o vilão, né? O vilão é pra fazer coisas execráveis. Mas o diretor não precisa mostrar, né? Não precisa colocar em cenas, né? Não precisa colocar a mulher pendurada lá e a gente vê a cena, né? Isso é uma escolha de chocar pelo visual, sabe? De pegar uma coisa que é um assunto tão sério e transformar em algo, sabe, pra virar polêmica, né? Assim, dentro do Homem nas Trevas, por exemplo, não é o tema do nosso episódio, mas só pra mostrar como, assim, o problema está... Não, é por isso que eu falo que, assim, o problema está na cultura do estupro em si. Porque a história funciona sem isso, entendeu? A história funciona sem isso, não precisava ter aquele final, entendeu? Não precisava ter essa discussão lá. Podia ser simplesmente ele dando payback no bando de criança que tá fazendo uma arte. Já é suficiente, já tem uma história suficiente, já tô entendendo quem é o cara, entendeu? Mas não, sabe? Tem que ter, então... Não. Tá. Não. Agora eu tô com medo de Rômulus. Ai, meu Deus. Mas é isso, então, gente, já vamos finalizando. Então, muito obrigado, Rafa, por você ter vindo aqui conosco hoje, a brilhantar esse programa, certo? Espero que você daí venha outras vezes aqui com a gente, que depois você assista também Rômulus e a gente comenta depois ali no WhatsApp que nós achamos, trocamos figurinhas. E fala pro pessoal aonde que pode encontrar você com seus maravilhosos projetos. Poxa, muito obrigado mais uma vez pelo convite, adorei estar aqui para falar de Alien. E, enfim, se você gostou, né, desse tipo de discussão, a gente faz muito desse tipo de discussão lá no Cinemação. Cinemação é um podcast aí com mais de 10 anos de vida, né, um podcast antigo já. Estamos no episódio 560, mais de 560, estamos nos 565. Muita coisa, né, muita coisa gravada. Inclusive, vou fazer um convite aqui paralelo, né, para você somar essa discussão. Lá em 2018, a gente gravou um podcast que se chamava Mentes Elétricas, Corpos Mecânicos, é o podcast 290. A gente trouxe a Thaís Lassalle, que fez um projeto dela de mestrado e tal, em cima de análise de produção cinematográfica e tal, e o objetivo do estudo da Thaís era entender a figura humana no meio da ficção científica, e ela tomou como base a análise em um filme do Kubrick e outro do Ridley Scott. E adivinha só, ela fala justamente sobre Alien, o Oitavo Passageiro, e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então é um papo muito legal para quem quiser entender um pouco mais, inclusive dessas análises mais macro, assim, né, do filme. Acho que vale a pena ir lá, só que é um podcast, né, de 2018, então talvez não esteja com a qualidade que você mereça, mas de qualquer forma, fica um convite para ir lá no nosso podcast, no cinemação.com, e o nosso podcast está nos principais agregadores aí, no Spotify, na Deezer, na Apple Podcast, enfim, tá em tudo aí, é só vocês procurarem a gente, que estamos lá semanalmente, todas as sextas-feiras, lançando episódios aí para falar sobre filmes, entretenimento, mercado cinematográfico e muito mais. Inclusive, Doa e Baço já estiveram lá esse ano, hein? Vão lá ouvir eles lá também. Muito bem. Cinemação que tá aí já há quantos anos? Mais de 10 já, Rafa? Mais de 10 anos. Começamos em 2011, se não me engano. Meu Deus, cara. Tá demais. Gente, é muito episódio. Tenho certeza que Domênica também, posso falar por ela, a gente endossa fortemente que vocês ouçam Cinemação, que lá você vai ter pessoas especializadas falando de cinema, então essas pessoas só curiosas como a gente.
Não, a gente tem os papos bons também, porque, por exemplo, quando vocês foram, a gente fez um episódio, que é o 552, que é o Vim, Vi e Não Venci e Nem Recomendo. O nome do... Cara, você percebe do que a gente é chamado só pros episódios farofa, né? Tipo, né? Que é pra falar, né? Tipo, da vida, do universo, né? Essas coisas. Eu vou divulgar esse episódio falando, ouvinte, se vocês quiserem ver a arapuca que o Rafael Arinelli montou para mim, para o Baço, Nossa. do qual a gente nunca mais vai cair. Então, quem viveu, viveu. Quem não viveu, não viverá. Entendeu? Vai lá e dá o play nesse episódio, entendeu? Porque aquilo lá foi uma palhaçada, entendeu? Foi. E é isso. É só isso que eu vou divulgar sobre Tudo esse bem. episódio. Aproveitando que você tá aí falando, então divulga então também as suas redes sociais, suas coisas todas. Tô lá no Twitter, em Domenica_Mendes. Também tô no Instagram, domenica.mendes. Tô aqui no Perdidos quase todas as semanas. Até quando eu falo que eu não venho, eu venho. E é isso. E lá, gente, no Instagram do Perdidos na Estante, que é Perdidos na Estante Pod, eu tô publicando conteúdo quase que diário, às vezes até mais do que um por dia, falando de lançamentos, né, de adaptações cinematográficas ou em formato de série que tá rolando nesse momento. Então, saiu uma série que é adaptação, ou saiu um filme que é adaptação, tô lá fazendo postagem de divulgação para que você saiba onde encontra, onde você deve assistir, falando, olha, é quase uma agenda, entendeu? Saiu aqui essa série, quer assistir? Então assiste não sei aonde. Então vou pedir para vocês acompanharem o Instagram do Perdidos na Estante, Perdidos na Estante Pod, e ativar as notificações, porque é um Instagram pequenininho e o algoritmo come a distribuição dele perante outras contas, né, que fazem também conteúdos diários, e se vocês não ativarem a notificação, não vai chegar para vocês. Então, acompanhem lá, curte, comenta, clica lá no aviãozinho, pode mandar notícia para todo mundo, colocar no seu stories, que isso ajuda a gente pra caramba também. Mas é isso, vocês me encontram por aqui. E você, Baço? Onde que as pessoas te encontram? As pessoas te encontram em algum lugar, Baço? Olha, as pessoas só me encontram no Twitter. Coitado, né, gente? Lá. É um homem que sofre. Preciso de ajuda, Terapia. preciso de críticas, tá? Preciso de terapia. Eu preciso de ajuda. E eu tô lá no Twitter como @senhorbaço, é praticamente o único lugar que vocês vão me encontrar pra conversar. E no Telegram também, se você tiver com algum grupo em comum aí, mas, né? Mas assim, chegando aí fala que a gente é super de bobo, né? E de vez em quando também a Domênica deixa eu participar aqui do Perdidos da Estante. Você pode me ouvir aqui também. É, mas é bem de vez em quando, viu? Também não é assim, não. Ai, sempre vem aqui, não. É bem de vez em quando. Também, então. Então, estamos encerrando esse episódio 304, que falamos de Alien, não só o filme de 1979, como a novelização, que também ocorreu daí depois. E esperamos vocês no próximo episódio. Sim, inclusive, faltou você falar a coisa mais importante desse filme, que é... O quê? O título Alien, o Oitavo Passageiro é muito bom, só que tá errado, né? São 9 passageiros. Ah, é verdade, porque o Jones, o gatinho, não tá contando? Exatamente. Deveria ser Alien, o 9º passageiro. No passageiro. É, então Durmam tá bem. com essa então, crianças. Um beijo pra Reflitam. vocês até semana que vem. Boa semana. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Sr. Baço, Domênica Mendes e Rafael Arinelli. Pauta, Sr. Baço. Produção, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Narradora da vinheta, Jo Bonner. Montagem da vinheta, Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Alien de 1979, escrito por Alan Foster e traduzido por Henrique Guerra e publicado pela editora Aleph, e do filme Alien, o Oitavo Passageiro de 1979. O filme Alien fez tanto sucesso que gerou uma franquia no cinema. Ganhou uma sequência com mais 3 filmes protagonizados por Sigourney Weaver, mas com outros diretores. Em 1986 foi lançado Aliens, dirigido por James Cameron. Depois, em 1992, foi Alien 3, dirigido por David Fincher, e a sequência finalizada com Alien Resurrection, em 1997, dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Ridley Scott voltou a dirigir a franquia com as prequels Prometheus em 2012 e Alien Covenant de 2017, porém o resultado não foi o esperado.